Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 5. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal, professora Dona Rosinha. E o nosso assunto de hoje é sobre patrimônio histórico e cultural. Mas o que é um patrimônio histórico e cultural? Então vamos ficar atentos. No lugar onde que nós moramos, a gente vê pessoas, ruas, casas, igrejas. Também vemos modos de viver diferentes, histórias diferentes, danças, músicas, praças, não é? Pois bem, tudo isso tem a ver com a cultura de um povo. É isso que nós vamos estar falando hoje. E o patrimônio é aquele bem que foi construído através dessa cultura, que pode ser uma cultura de um povo, de uma comunidade ou até mesmo de um país. Hoje vamos conhecer sobre o patrimônio histórico e cultural. O que é o patrimônio histórico e cultural? Os tipos de elementos que fazem parte do patrimônio histórico e cultural. E vamos saber um pouquinho também do patrimônio histórico e cultural do nosso município de Ubá. Vamos viajar na história? Vamos agora conhecer o significado do que é patrimônio histórico e cultural. O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma cultura para a comunidade e para a humanidade. Então, o patrimônio histórico e cultural, ele está relacionado com a cultura de um povo, né? Ou seja, é aquilo que é produzido numa comunidade e que é importante para a história, aquilo que é importante para uma sociedade. E essa cultura, esse patrimônio, ele deve ser preservado porque ele representa a riqueza cultural para essa comunidade. Como o termo fala, que é tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente. Então, vamos conhecer um pouquinho das imagens, daquilo que representa o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Observe essas imagens. Essas imagens, elas fazem parte de quê? Da cultura do Brasil. O que é essa cultura? São as danças, as festas, museu, artes, né? São os elementos que fazem parte desse patrimônio histórico e cultural, ou seja, tudo aquilo que foi produzido de material. Então, vamos conhecer agora o que é esse patrimônio material. Como o próprio nome já diz, patrimônio material é aquilo que é produzido na cultura que a gente pode ver, pode tocar, pode pegar, né? Aquilo que é concreto, uma igreja, uma obra de arte. Então vamos ver? A cultura material está associada aos elementos materiais que podemos tocar. São eles documentos, obras de arte, casas, ruas, monumentos como estátuas, bustos, igrejas, museu, cidades históricas, né? Ou seja, é aquele patrimônio que a gente vê que é concreto, que a gente pode tocar uma estátua, uma igreja, uma cidade histórica. Então, isso é o patrimônio cultural material. Vamos conhecer o patrimônio cultural material de Ubá?
Então, o nosso município, ele também tem um patrimônio material, cultural, né? Aquilo que faz parte da história, que marcou, que faz parte da nossa cultura, que é o ginásio São José, o espaço municipal, onde que é a prefeitura, a fazenda Palmeiras, né? Isso são o quê? Elementos materiais que fazem parte do patrimônio material de Umbá, aquilo de concreto que tem. E existe também os patrimônios culturais, históricos, materiais do Brasil, do estado. Então, cada cidade, cada região, país também tem o seu patrimônio, ou seja, a sua história cultural, né? Aquilo que guarda, que agrega valores da cultura de um povo. Mas a cultura de um povo, né, o patrimônio, ele não é só de coisas materiais. Tem os elementos imateriais que fazem parte da cultura imaterial, que são as festas, as danças, as tradições culturais, as celebrações, os saberes que são transmitidos de geração em geração, como uma brincadeira, uma música, né? Um prato, uma receita culinária, artesanatos e outros mais. A capoeira também é um patrimônio cultural imaterial. Vamos conhecer agora os patrimônios imateriais do nosso município. Patrimônios imateriais de Urbá, né? Ou seja, são elementos da cultura que fazem parte desse conjunto da cultura do nosso município. A Mangubá, que é muito conhecida, né? A Mangubá é um patrimônio cultural imaterial de Umbá. Congada também, que é um grupo de dança, e temos também a banda 22 de maio, né? Então, imaterial tem a ver com saberes, conhecimentos que são passados de geração em geração. Como nós estamos falando de patrimônio histórico, cultural, né? Tem a ver também, por exemplo, com o espaço público, porque aquilo que é público também faz parte do patrimônio histórico e cultural. Uma praça, uma rua, uma igreja, um museu, né? Então, os espaços públicos são área de uso comum que pertence ao poder público. São exemplos de espaços públicos: ruas, praças, parques, jardins, monumentos, hospitais, igrejas, museus, bibliotecas e escola, né? Todos nós somos responsáveis em cuidar daquilo que é público, para que possa manter, para que seja preservado, né? As praças são espaços públicos onde as pessoas se encontram para brincar, conversar e até assistir uma apresentação. Você já visitou uma praça? Você conhece as praças do lugar onde que você mora? No nosso município, nós temos várias praças, mas temos duas que são muito conhecidas, né? Que é a Praça São Januário. Na Praça São Januário, nós temos também um patrimônio histórico-cultural lá, que nós temos uma estátua, né, de uma pessoa que foi importante para a história do nosso município, porque o patrimônio são o quê? São construções culturais, né? São pessoas ou uma comunidade que constrói junto algo que é importante, que marca a história local, né? Na Praça São Januário, nós temos uma estátua do Ari Barroso. Temos também a Praça Guido, né? Que é muito conhecida também.
Você já parou para pensar que o patrimônio histórico e cultural ele deve ser preservado para manter a cultura do nosso país e para a nossa identidade, né? Quando as pessoas destroem uma estátua ou destrói uma praça, aquilo que é importante para a história do município, outras gerações vão deixar de conhecer. Por isso, todos nós somos responsáveis pela preservação, pelo cuidado e manter e proteger o patrimônio histórico e cultural, para que outras gerações também possam conhecer e passar esse conhecimento de geração em geração. Na aula de hoje falamos sobre patrimônio histórico e cultural. Patrimônio histórico e cultural tem a ver com a cultura de um povo, né? São conhecimentos que são produzidos e são importantes para a história de um lugar, de uma cidade, de um país. E esses conhecimentos que fazem parte do patrimônio, eles podem ser elementos materiais, né, que a gente pode tocar, pode ver, ou imateriais, que são os conhecimentos que são passados de geração em geração, como uma cantiga, como um prato de uma culinária. E ficamos sabendo também que a preservação do patrimônio histórico e cultural depende de cada um de nós, para que as futuras gerações também venham conhecer o patrimônio histórico e cultural. E assim aprendemos que devemos também cuidar do espaço público. Aproveitem a aula e façam as atividades com capricho. Um beijo e até a próxima!